Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E aí, tá gostando? Se você ainda não está inscrito, acione aí, ó. Tem a inscrição, tem a campainha para você acionar e vai ser um prazer você estar inscrito no nosso canal no YouTube. Coloca lá seu comentário se você gostou do vídeo, o que você mais gostou, o que você gostaria de ouvir. E hoje o tema é muito interessante. O tema hoje é cicatriz de acne. Cicatriz de acne é uma abordagem que eu faço e tratamentos que eu faço durante o ano inteiro, independente da estação. Quais seriam os tipos de cicatrizes de acne? Nós temos vários tipos de cicatrizes de acne. No nosso bate-papo aqui hoje, eu não vou me ater ao detalhe de cicatrizes, mas nós temos vários formatos de cicatriz. No mesmo rosto, a pessoa pode ter formatos diferentes, que cada formato desse cicatriz, ele leva um nome. E ela é bem diversificada. Umas cicatrizes mais discretas, umas mais profundas, umas que eu costumo chamar em saca-bocado, que são aquelas cicatrizes, aquelas acnes que são maiores, e aí acaba fazendo uma deformação maior no rosto do nosso cliente. E quais seriam as causas da cicatriz de acne? A causa da cicatriz de acne é justamente o retardo do início do tratamento. E é mais comum que esse retardo do início do tratamento seja mais comum no homem, porque os homens têm menos vaidade. Muitas vezes eles ficam com vergonha de tratar a acne e aquilo ali não dão tanto valor àquilo ali e acaba aquela acne evoluindo e virando uma cicatriz. Então é muito importante que nesse vídeo você que está assistindo alerte principalmente as mães a não retardar o tratamento dos seus filhos, principalmente quando eles entram na adolescência, porque entrando na adolescência, há a curva da testosterona, e essa curva da testosterona, ela é ascendente, e a testosterona, ela é um hormônio gorduroso, então aquele hormônio, ele vai mudar toda a qualidade da pele daqueles adolescentes do sexo masculino. E com isso fica aquela pele seborreica, com mais tendência a acne e a comedões. Então, o cuidado de higiene tem que ser instalado. Então, o adolescente do sexo masculino, ele no caso, ele tem um pico ascendente. Então, todos os dias a sua testosterona ela está subindo mais, até chegar aos 18 anos, quando ele se estabiliza. Então, essa mudança de pele, ela é muito importante, que esse adolescente ele entenda disso. Então, muitas vezes eu falo com o meu adolescente dessa forma. Então, é necessário ele entender que vai ter uma mudança no cheiro da pele, no cheiro daquele sebo, nas axilas, na parte íntima. Então, toda essa mudança hormonal, o cabelo vai ficar mais oleoso, tem que ter mais higiene, um sabonete específico. Então, a gente monta um protocolo para home care, com um protocolo específico, um sabonete, um ácido para ele usar à noite, um fotoprotetor. E muitas vezes o menino na adolescência, ele não quer tanta coisa. Então, o protocolo tem que ser um protocolo muito enxuto. E fazendo todo o trabalho de higienização da pele, de limpeza de pele, os cuidados de home care e peelings também. Peelings químicos podem ser realizados nos adolescentes para prevenção da cicatriz de acne. Quando hoje o assunto é cicatriz de acne, o que nós podemos falar dos tratamentos? Então, a causa principal é o retardo desse tratamento, que seria limpeza, peelings, higienização, bom home care, a conscientização, primeiro da mãe, porque o adolescente de 13, 14 anos, ele não tem essa consciência, tá? E ele tem vergonha, então ele tem que ouvir de um profissional. Se você acha que seu filho ainda não tem essa maturidade, mostra para ele esse vídeo, né, para poder você ter a consciência, para evitar que vire uma cicatriz de acne. E quais seriam os tratamentos para a cicatriz de acne? O primeiro tratamento, laser de CO2. Então, quando você já tem o paciente com a cicatriz de acne, é importante que ele já comece
com o laser de CO2 fracionado. O laser de CO2 fracionado eu coloco em primeiro lugar. Por quê? Doutora Glaucia, mas aí um adolescente pode fazer o laser de CO2? Ele já tem cicatriz. Se ele já tem cicatriz, ele vai ter que fazer o tratamento com o tratamento melhor que existe. Ele pode não querer, mas eu vou falar aqui do principal protocolo, que é o laser de cicatriz. Porque o laser de cicatriz, o laser de CO2 fracionado, você pode adequar a intensidade, adequar a profundidade e, de preferência, que esse tratamento seja feito nas estações mais frias do ano, no inverno. Então, outono e inverno é a estação ideal, até primavera, é a estação ideal para que seja feito o tratamento da cicatriz de acne. Eu falei muito nos homens, mas também as mulheres, elas também têm muita cicatriz de acne. É mais comum eu encontrar ela nos homens, tá? Mas muitas mulheres também têm cicatriz de acne por retardo do início do tratamento da acne. Quantas sessões são necessárias para o laser de CO2 fracionado na cicatriz de acne? São várias sessões, vai depender da intensidade que eu conseguir trabalhar, da profundidade. Muitas vezes o adolescente ou a pessoa que já tem cicatriz, ela não quer uma intensidade muito forte, ela prefere que sejam feitas várias sessões, mas com intensidades menores, e às vezes ela aceita uma intensidade maior. Então, isso é muito individual. Cada protocolo instalado é adequado à intensidade e à profundidade. Então, ele é personalizado, esse protocolo, para cicatriz, no caso, com tratamento de laser de CO2 fracionado. Você pode fazer o laser de CO2 fracionado, a média de sessões, ela é muito adequada a cada tipo de cicatriz e a idade desse paciente. Se é um paciente mais jovem, se é um paciente com uma idade mais avançada. Então, nós podemos, às vezes, pegar pacientes de 30 anos com cicatrizes que nunca trataram e começam a tratar, até muitas vezes na idade mais avançada, 40, 50 anos, você pode começar um tratamento em qualquer idade. Hoje, quando eu vejo uma pessoa com 50 anos com cicatriz de acne, não tem porquê. Então, a cicatriz de acne, você tem um tratamento de eleição e o resultado ele é excelente. Então, por que não fazer? E quando às vezes você tem a cicatriz numa área muito específica, você pode fazer localizado naquela região da cicatriz, uma intensidade mais forte naquela região. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só tenho aquela regiãozinha com cicatriz de acne, eu só quero fazer ali. Eu não indico dessa forma o tratamento. Você deve fazer no rosto todo, porque você já vai fazer uma sessão de laser de CO2. Ele estimula colágeno, ele melhora a qualidade da pele, ele rejuvenesce. Por que fazer numa área tão restrita? Então, você vai fazer no rosto inteiro uma intensidade X e na cicatriz de acne você pode fazer uma intensidade mais forte, uma profundidade maior. E o laser de CO2 fracionado, você pode fazer ele combinado com peeling químico. Você faz o laser de CO2, eu gosto muito desse protocolo, faz o laser de CO2 fracionado e depois depois de uma semana faz o peeling químico. Então você vai estar otimizando o resultado final. Então você vai fazer um peeling físico, que é o laser de CO2, e depois otimizando com peeling químico, que é o ácido retinóico. Você pode usar um glicólico, se ainda tiver acne, você pode trabalhar com o Gessner e até mesmo pirúvico. Então, são vários peelings que você pode utilizar. A gente tem um vídeo específico de laser de CO2 fracionado. Então, vai lá, que ele está muito detalhado, é muito interessante, porque agora a gente vai falar dos outros procedimentos para cicatriz de acne. Assim, e com relação à dor, o laser de CO2 fracionado, ele dói. Nós aplicamos um anestésico bem potente e o paciente pode ficar meia hora até uma hora com anestésico. Com relação à dor, o laser de CO2, ele dói? O laser de CO2, nós aplicamos um creme anestésico potente, específico para esse dia, e nesse caso, a dor, ela é assim, infinitamente menor.
Então, o paciente vem com um tempo de pelo menos meia hora a uma hora para que ele sinta menos dor, tá? Então, isso é muito importante, tá? Ter uma disponibilidade de horário, se programar para esse dia de tratamento, nessa semana evitar a exposição solar. O microagulhamento para tratamento na cicatriz de acne. A indicação, o microagulhamento, ele é um peeling físico, ele está muito indicado para cicatriz de acne. Quando eu falo do tratamento de microagulhamento para cicatriz de acne, o paciente não pode mais ter acne para fazer o microagulhamento, diferente do laser de CO2, que ele pode ter a acne e fazer o laser de CO2. O microagulhamento, nós vamos lixar a pele. Então, quando nós fazemos o lixamento dessa pele, é importante que nós tenhamos somente a cicatriz. O paciente tenha cicatriz e não tenha a acne. São duas coisas diferentes na mesma pele. Então, se você vai fazer um microagulhamento, você vai lixar, vai fazer um peeling. Então, você não deve ter acne ativa nessa pele e para termos um bom lixamento. Então, tem só cicatriz de acne, está indicado o microagulhamento. Este microagulhamento pode ser por rolo ou por caneta. Todos os dois estão indicados. É feito no rosto todo e também na cicatriz. Quando nós fazemos na cicatriz, nós podemos lixar com uma profundidade, uma velocidade maior e uma profundidade mais acentuada naquelas cicatrizes que são mais profundas. Então, você tem como a pele, a cicatriz geralmente de acne, aquela pele que ela está heterogênea, eu falo, ela está totalmente diferente a pele. Em pontos tem cicatriz, na outra pele lisa, então você tem como manusear. Eu gosto muito de trabalhar na cicatriz de acne com a caneta, que eu trabalho é muito mais artesanal, fica muito mais bem feito, porque você desvia, vai para a pele que está sadia, com uma profundidade menor, uma intensidade menor, e o resultado você tenta igualar a pele. Então você aprofunda mais onde tem cicatrizes hipertróficas maiores. Esse trabalho é muito interessante. Após o microagulhamento, eu posso utilizar imediatamente o ácido retinóico ou outro ácido. Se eu quero um nivelamento, um aprofundamento menor, mais superficial, eu vou utilizar o retinóico. Se esse paciente costuma ter ainda algum tipo de acne no decorrer do mês, eu posso utilizar um ácido mais anti-inflamatório. Então, eu posso agregar ácidos diversificados ao microagulhamento. Esse paciente pode dormir com esse ácido nesse dia. Então, você tem uma combinação, nesse caso, do peeling físico, que são com as microagulhas, com o peeling químico. Em nenhum momento desse tratamento, você deve suspender um home care. Então, o home care sempre tem que estar sendo utilizado, instalado desde o início e deve ser mantido durante todo o tratamento da cicatriz de acne. Preenchimento para cicatriz de acne. Então, os preenchimentos para cicatriz de acne, eles não podem ser preenchimentos com viscosidade alta, para não haver formação de granulomas. Então, a viscosidade do preenchedor tem que ser baixa viscosidade, para que possamos só preencher as depressões que já estão naquela pele. E quando você tem a injeção do ácido hialurônico, o preenchedor ideal é o ácido hialurônico. Não deve ser utilizado, pelo amor de Deus, nenhum outro tipo de preenchedor, tipo metacrilato, PMMA, tá? Porque conheço várias pessoas que tiveram vários problemas com preenchedores definitivos nessa região. Antigamente, né, as pessoas às vezes faziam, quando tinham aquelas depressões de acne, injeção de preenchedores, e às vezes aquilo ali ficava pior o resultado. Então, o preenchedor ideal é o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele interage com o tecido, ele vai melhorando cada vez mais a pele, aquela região que precisa ser melhorada. O que é uma cicatriz hipertrófica de acne? É um colágeno desorganizado. Então, o ácido hialurônico, ele entra ali e vai preenchendo e vai estimulando aquela região.
Então ele vai preenchendo a cicatriz, mas ele também promove uma reação em volta, que é uma reação tecidual, que é uma reação ideal de melhora daquela pele. Um outro tipo de tratamento é a radiofrequência com colágeno. Quando injetamos o hidrolisado de colágeno na região da cicatriz de acne e aplicamos imediatamente a radiofrequência vai melhorar a qualidade desse colágeno. Então nós temos o quê? Nós temos aquela região uma melhora tecidual. Então, a combinação da rádio com o hidrolisado de colágeno é excelente. Você está utilizando um estímulo físico, que é a radiofrequência, onde você vai modelar esse colágeno, vai vir um colágeno mais modelado, e o próprio hidrolisado de colágeno. Então, há uma organização da cicatriz hipertrófica. E os peelings químicos, que muitas vezes o adolescente ou a pessoa não quer fazer nenhum desses procedimentos. Não quero nada injetável, eu não quero nada de laser, eu quero continuar minha vida normal, eu não quero nenhuma uma reação mais acentuada. Ou a pessoa tem cicatriz e acne ainda. Então a gente tem que começar do começo, que é o peeling químico. E nós temos vários tipos de peelings químicos indicados para a acne, no caso, peelings anti-inflamatórios, que são os ácidos mandélicos derivados de amêndoas amargas, nós temos o ácido pirúvico, temos o Gessner e temos também o ácido retinóico. Nós podemos fazer peelings combinados ou peelings isolados. Então, vai depender do diagnóstico e também se o paciente quer que descame muito, se pode ficar uma pele muito danificada, porque às vezes o adolescente não quer nem muita coisa, eu tenho que usar o mínimo possível do peeling químico. Então, isso eu tenho que respeitar o momento desse adolescente para poder estar começando o tratamento da cicatriz de acne. E, além disso, nós temos também o adulto com cicatriz de acne, que ele às vezes tem uma condição social que ele não pode ter nenhuma reação, eu não posso descamar, eu não posso ficar muito tempo afastado do meu trabalho, eu tenho que fazer na sexta-feira, segunda-feira, minha pele já tem que estar boa. Então, todas essas situações têm que ser consideradas. E é uma coisa muito importante hoje para o tratamento da cicatriz de acne, que eu sempre gosto muito de falar quando eu estou dando aula em congresso para os meus alunos, eu gosto muito de estar falando essa questão. A cicatriz de acne, muitas vezes, ela pode diferenciar um profissional de outro. Então, muitas vezes, numa seleção profissional, um pode ser escolhido e o outro ser eliminado, tendo a mesma condição de estudo, porque um tem cicatriz de acne e o outro não. Então, muitas vezes, a estética hoje pode eliminar um profissional. Isso é muito sério. E às vezes eles, não só a cicatriz de acne, às vezes a dentição. Então ele entra numa empresa, ele recebe ele recebe uma verba só para ele fazer o tratamento estético. Então isso é muito importante. Dependendo do que ele for fazer, ele pode ser eliminado às vezes de uma seleção profissional. Então eu gosto muito de falar isso com o meu adolescente para que ele tenha já a noção, né? Porque às vezes ele está entrando naquela fase, quando ele está conhecendo alguém, uma namorada e tal, e ele sofre às vezes um bullying, ou então ele quer ficar melhor, ele quer ficar com a pele melhor. Mas existe essa questão profissional também, que ela é muito importante. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo de cicatriz de acne, que é um tema super importante, que deve ser muito valorizado esse tratamento, sim. Tá? Não tem nenhum motivo para você continuar com cicatriz de acne mais, tá? Os tratamentos já estão aí, são diversificados e pode ser montado um protocolo personalizado para você. Ou para aquela pessoa que tem aquela pele com muitas cicatrizes que você vê e que se incomoda. Então você olhou, você já fala, olha, tem tratamento para isso, tá? Tem um vídeo super bacana para você assistir lá no canal do YouTube. Eu fico por aqui, tá? Espero que você tenha gostado
coloca lá seu comentário.